famílias. Como a gente vai ficar um mês, né, nessa distância por causa do coronavírus, eu acho importante nós conversar um pouco, como eu já falei antes no grupo, sobre como as crianças aprendem. Então eu quero falar para vocês bem rapidinho sobre o que eu pretendo desenvolver nesse nosso tempo à distância, tá? O que eu vou falar para vocês é baseado nas pesquisas da professora Magda Soares, que é uma referência em estudo de alfabetização no Brasil, estudo da construção da língua. É baseado nas pesquisas da Emília Ferreiro, que também é uma grande pesquisadora, e do professor Arthur Gomes de Moraes, que é um professor da Universidade de Minas Gerais, tá? A primeira coisa que a gente precisa desenvolver com as crianças para elas entrarem nesse mundo da língua escrita, da língua dos registros da língua, é uma coisa chamada consciência fonológica, tá? E é essa consciência que a gente vai tentar desenvolver nesse período e que depois eu vou dar sequência em sala de aula. Consciência fonológica é a compreensão que a criança vai adquirindo de que o que a gente fala se pode escrever, tá? Parece uma coisa fácil pra gente, parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples para as crianças. Compreender que a palavra, ela é som, que é uma sequência sonora. Essa compreensão é muito difícil de compreender. A Emília Ferreiro, nos trabalhos dela, ela percebeu que as crianças, quando elas começavam a ver livrinho, a escrever, a começar a pensar que se podia usar letras para escrever, elas achavam, por exemplo, que quando elas iam escrever, o tamanho, a quantidade de letras dependia do tamanho do que elas estavam representando. Por exemplo, se elas fossem escrever boi, precisava de um monte de letras na cabecinha das crianças, porque boi é uma coisa grande, então um boi vai ter que ter bastante letra. Formiga, na cabecinha das crianças, pouca letra, porque formiga é um bichinho bem pequenininho, tá? Essa primeira observação da Emília Ferreiro, ela chamou depois de realismo nominal, porque é a compreensão que as crianças têm que o objeto é representado na escrita conforme o tamanho que ele tem, né? Por isso que com as crianças eu comecei fazendo aquele trabalho de ver, olha a Elizabeth, ela é pequena e o nome da Elizabeth tem um monte de sílabas, né? De comparar o objeto com a quantidade de sílabas que eles têm, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com as crianças é a compreensão de que o tamanho do nome, a quantidade de letras, independe do tamanho do objeto. Boi é um bicho grande, mas vai ter pouca sílaba, vai ter pouca sílaba e vai ter pouca letra, consequentemente, porque a palavra é uma sequência sonora, tá? Então essa primeira compreensão tem que ser bastante trabalhada. Por isso que eu insisto tanto no joguinho da sílaba. Eles nem precisam agora ver muito letra, tá? Eles precisam só ver a figura, né? Que nem eu dei pra vocês lá, a abelha. A abelha é pequenininha, tá? Mas a abelha tem 3 sílabas, né? Abelha, né? É uma sequência sonora que tem 3 espaços. Boi, eles não têm aqui, mas boi é uma palavra, é um animal grande que tem poucas sílabas. Então, essa primeira compreensão de que a gente representa o som, ela é muito importante. Ela é fundamental para a criança poder aprender a escrever, a ler, a se desenvolver depois nos processos de alfabetização. Então, essa primeira compreensão, ela é fundamental. Por isso, precisa jogar tanto com eles. Né? Eles precisam ver lá quantas sílabas tem. Bom, a abelha tem 3, né? Fazer aqueles joguinhos que a gente já conversou. Outra compreensão. Para compreender que a palavra é uma sequência sonora, a gente precisa trabalhar muito a escuta com eles, tá? Por isso que eu também tenho insistido bastante que vocês trabalhem qual é o primeiro pedacinho dessa palavra, né? Qual que é o primeiro pedaço de abelha? É abelha. Que outra coisa que começa com abelha, tá? Com A igual abelha. Então, se eles tiverem uma referência de que aquele sonzinho inicial que tem na abelha, tem no abacate, tem no abacaxi, esse é outro conhecimento muito importante. Porque daí eles vão entendendo, e é isso que é a função da educação infantil, eles vão entendendo que o pedacinho, aquele som que tem na abelha, ele se repete em outras palavras, tá? E a nossa primeira lição para eles é que pode se repetir no começo, tá? Essa habilidade de identificar o primeiro som, tá? A gente trabalhando, eles vão percebendo que o A, ele também pode aparecer no meio da palavra e pode aparecer no fim. Essa habilidade é muito importante para eles. Saber que o
esses pedacinhos, essas sequências sonoras que tem na palavra, elas podem se repetir em outras palavras. Então, abelha, abacate, começa com o mesmo pedacinho, tá? Aí a letra, para nós agora não faz tanta diferença, tá? É importante que eles vão vendo, mas o importante é o som. O importante é eles pensarem sobre o som. Consciência fonológica é pensar sobre o som, tá? É isso que eu quero que vocês trabalhem com eles em casa. Outra coisa que é fundamental para eles entenderem que a palavra é uma sequência de sons é a rima. Por isso que eu mandei para vocês aquela musiquinha da Xuxa de brincar de rimar e eu queria muito que vocês ouvissem com eles, tá? O que é a rima? Antes eu falei para vocês do início. A rima são palavras que terminam do mesmo jeito, né? Ana, banana, cana, né? Termina do mesmo jeito. Então, se a criança conseguir perceber isso, e a gente vai dizer pra eles, né? Eu já falei pra eles que rima é que termina do mesmo jeito. Vocês podem insistir em casa também, né? Olha, qual o nome que termina do mesmo jeito que Ana? Banana, que termina do mesmo jeito que Carolina. Vamos pensar, Carolina, na, gasolina, né? A rima ajuda as crianças a entenderem que a palavra termina do mesmo jeito. Você vê uma coisa que começa com o mesmo, né? Elefante, Eduardo, ajuda as crianças a entenderem que tem palavras que começam do mesmo jeito. É som, é consciência fonológica. A gente vê quantas sílabas tem a palavra, ajuda eles a entenderem que tem uma sequência de som. Primeiro som, primeira sílaba, segundo som, terceiro som. Então, é esses enfoques que a gente vai dar nesse período à distância e que eu vou dar sequência na sala de aula depois de forma mais sistematizada. Mas o que vocês podem fazer agora é fazer essas análises com eles. É isso que eu vou pedir para vocês fazendo, tá? Mas é por isso, porque a consciência fonológica ajuda as crianças a entenderem que o que se fala, se escreve. Que a palavra escrita é uma sequência de sons, tá? Então, as atividades que eu vou orientar vocês é para desenvolver essas habilidades. A habilidade de rima, a habilidade de sílaba, de compreender que a palavra é formada por sílaba, a habilidade de aliteração, que é essa habilidade de compreender que as palavras começam do mesmo jeito, e a consciência da palavra, né? Que é essa consciência de entender que não é porque o objeto é grande que ele vai precisar de muita letra, né? Não é uma coisa concreta, a palavra não representa o objeto, a palavra é uma sequência de sons, tá? Então as atividades que eu vou ir orientando para vocês vão ser para as crianças construírem essa compreensão. Vocês não precisam se preocupar muito se elas não conseguem ter, não fazem a letra. Até assim, ó, as letras que eles estão fazendo, eu dei para vocês maiúsculo, né? Essa aqui é palito maiúsculo. É essa letra que eu tô trabalhando com eles, tá? Não se preocupem com letra minúscula, não se preocupem com letra cursiva. Essa letra aqui, se eles tiverem uma referência, ótimo. Se eles não tiverem, não tem problema. O que a gente precisa desenvolver com eles agora é a consciência de que o que se fala, se escreve e que palavra escrita é sequência de sons, tá bom? Beijo pra todo mundo.